Olá pessoal, sejam bem-vindos às notícias da semana. E dessa vez um caso curioso, um caso como há muito tempo não ouvíamos falar. Olha que coisa interessante. O dono de um estabelecimento matou seu irmão achando tratar-se de furto. Jardim Ana Lúcia, aqui em Goiânia, na data de 26/5, portanto recente, muito recente. E não foi suficiente, o fato ocorreu às 4h30 da manhã. Diz a lenda que o atirador, ele é dono de uma garagem e lá ele já vinha sofrendo assaltos com uma frequência muito grande. Então ele decidiu, junto com outra pessoa, dormir no local para ver exatamente se pegava os larápios. E qual não foi a surpresa quando, às 4 horas da manhã, ele, dono de uma arma com licença, às 4 horas da manhã, alguém adentra pulando pelo muro do fundo, passa pelos carros no pátio, no estacionamento, arromba a porta do que seria o escritório e ali o seu irmão que dormia percebeu o barulho, saiu armado e com um único tiro matou aquele que supostamente seria o assaltante. Bom, não contente com isso, o que a mídia já fez questão de fazer? Nós temos um costume muito feio no Brasil que é não se ater aos fatos. Nós buscamos primeiro denegrir a imagem da outra pessoa. Então a primeira coisa que está sendo colocado para que os senhores tenham noção é que o sujeito era um receptador, já tinha diversas passagens pela polícia, estava em livramento condicional há pouco tempo, fatos que podem ser relevantes no momento do processo, mas que teoricamente, com a questão em si, neste momento, em hipótese alguma, não compete à polícia investigar os antecedentes. Os antecedentes serão juntados em momento oportuno. Interessa sim desvendar o que aconteceu. E o fato é interessante porque quando a polícia chega, encontra o advogado do atirador, mas o atirador não. E, muito provavelmente, o próprio advogado deve ter aconselhado aquele que atirou a ir embora e só aparecer depois de algum tempo. Vários problemas, várias coisas que a gente pode questionar e que são por demais interessantes, não só para quem trabalha com o direito, como também para o leigo. Primeira grande observação: essa história de você mandar o sujeito ir embora, fugir do flagrante em 24 horas ou 48 horas, tem gente que exagera um pouco, essa é uma falácia brasileira, isso não está em nenhum lugar na lei, muito pelo contrário, até porque se a pessoa se apresentar, ela retira a possibilidade de uma prisão. A prisão ela só é viável quando o sujeito frustra o que seria a investigação ou o processo criminal. Se ele se apresentar, obviamente não tem o porquê determinar a sua prisão. Mas ainda assim existem alguns advogados que recomendam que ele acabe fugindo do local. Bom, essa é a primeira observação. Então, flagrante, ele não precisava fugir. Se ele tivesse ficado e se apresentado, obviamente ele não poderia ser preso em flagrante. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre flagrante, e é sempre bom, consulte os artigos 302 e seguintes do Código de Processo Penal. Você vai gostar muito de verificar as hipóteses em que nós podemos ser pegos em flagrante. Bom, fugiu. E a partir daí dessa fuga, nós começamos a formular diversas questões ou diversos questionamentos. Por exemplo, que crime ele cometeu? Bom, matou. Se matou, você recorre ao artigo 121, quiçá o parágrafo 2º, um homicídio qualificado, e lá você vai encontrar exatamente a figura praticada pelo dono do estabelecimento. Estando ele em legítima defesa ou não, que é o que ele pensa no primeiro momento, ninguém tem a liberdade de matar outra pessoa. Qualquer um que matar, em regra, será preso, será submetido a um julgamento e durante o julgamento, se provado que era em legítima defesa ou estado de necessidade, os senhores podem consultar o artigo 23 do Código Penal,
verificarão então que nós estamos diante de uma excludente de ilicitude, que deve ser provada no processo, portanto tem que ter processo. Obviamente terá que acontecer. Esse processo então pode terminar com a perspectiva de uma ausência de crime por, neste caso, legítima defesa. E aí talvez fosse interessante que vocês também lessem o artigo 25 do nosso Código Penal. Mas olha que interessante, qual era a intenção? A intenção do atirador era matar um assaltante. Ele mata o assaltante, até porque ninguém comprovou se ele estava assaltando ou não. O fato é que houve uma invasão, mas o assalto não foi comprovado. Bom, não, ele não mata o assaltante, ele mata o seu irmão. E aí talvez você pudesse então estar se perguntando nesse momento, se ele mata o irmão e ele não queria matar o irmão, então eu não posso dizer que é um homicídio doloso. Eu poderia dizer que esse então é um crime culposo, lá no artigo 18 do Código Penal, quando nós falamos no inciso 2º e parágrafo único. Mas pode ser, se a intenção era matar e ele matou, pode ser culposo? Pode. Pode porque, obviamente, ele pensou que estava matando um assaltante, jamais o irmão. Isso recebe um nome muito interessante. Eu vou ler, inclusive, um trecho lá do nosso artigo 18, quando ele fala do crime doloso e do crime culposo, para que vocês entendam exatamente onde a gente quer chegar. Culpa imprópria acontece quando, por erro de tipo inexcusável, o agente supõe estar diante de uma causa de justificação que lhe permite praticar um fato típico, um crime, de forma lícita. Vamos desvendar tudo isso? Erro de tipo. O erro de tipo ele acontece quando a gente faz uma confusão mental e acaba literalmente praticando um fato típico previsto na lei. Se fosse um erro de proibição, é quando eu me equivoco sobre os limites de uma causa de justificação. As causas de justificação são legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de um direito, todas lá no artigo 23 do Código Penal. Bom, então poderia, sim, ele está diante de um erro de tipo inexcusável, ele é indesculpável, mas ele retira o dolo, então o sujeito, ainda que tivesse intenção, como a intenção era matar um assaltante e não o irmão, tira o dolo e ele responderia pelo homicídio culposo. Artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal. Sua próxima pergunta seria: o homicídio culposo ele vai a júri popular? Não. Vão a júri popular os crimes dolosos contra a vida, do artigo 121 até o artigo 127 do Código Penal. Com um detalhe, o parágrafo 3º do 121, que fala de homicídio culposo, é julgado pelo juiz singular e não pelo plenário do júri. Olha que interessante. E aí talvez você também se perguntasse, e o outro sujeito que aparece na filmagem, porque tem um sujeito que aparece depois do tiro, pela porta da frente, com uma espingarda. Ele pode também responder por alguma coisa? Nesse primeiro momento, não. Primeiro porque ele não atirou. Ele não participou do fato criminoso. E, obviamente, estava de olho. Então, se ele estava de olho, nós podemos dizer, se a arma for legalizada, que não pode ser responsabilizado por crime nenhum. Interessante o caso, né? Interessante, com vários apontamentos, várias possibilidades. Eu diria a você, vale a pena acompanhar pela mídia e vale a pena saber o que está acontecendo e qual o desenrolar. Meus caros, essas foram as notícias da semana, quentíssima porque do dia de hoje. Eu espero que gostem, se inscrevam em nossas páginas, repliquem para os colegas, para os amigos, para que eles também possam ter acesso e com isso a gente consiga divulgar e distribuir informações. Fiquem com o meu mais forte abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.